Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar para vocês que escolher quem vai te ensinar inglês não é um detalhe, gente. É uma decisão que pode acelerar, significa acelerar o seu aprendizado ou atrasar a sua vida por anos, inclusive sua vida financeira, porque você vai investir dinheiro para aprender inglês. E, gente, muita gente entra em curso, faz aula particular, compra métodos, investe o tempo, energia, dinheiro e, mesmo assim, essas pessoas não saem do lugar. E, na maioria das vezes, gente, o problema não está no aluno. O problema está em quem ensina, está no professor. Sim, eu sou professor de inglês e eu não vou defender os professores aqui. Eu vou ser sincero, às vezes o problema está no professor. Porque, gente, hoje em dia, qualquer pessoa que fale, um pouco do inglês, acha que pode dar aula. Então você vê arquitetos dando aula, engenheiros dando aula, só porque foi para os Estados Unidos. E, gente, não é assim. Falar inglês e ensinar inglês são coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode até ser fluente, pode até ter fluência, mas isso não significa que ela vai saber te explicar, que ela vai saber te corrigir, que ela vai saber, identificar, quais são as suas dificuldades e acompanhar a sua evolução. E acompanhando a sua evolução para desenvolver a aprendizagem que você precisa, de uma forma séria e de uma forma responsável, né. E para isso, gente, ter conhecimento do idioma, ter conhecimento da língua inglesa, não é o mesmo que ter uma formação para você ensinar. Dar aulas de inglês é algo sério e aprender inglês também é algo sério. Então você precisa saber quem você está contratando para ser seu professor. É, ensinar a língua inglesa e qualquer outro idioma exige um preparo, exige estudo, exige pesquisa, exige um método, o desenvolvimento de um método, né. E exige também, gente, a compreensão de como as línguas são adquiridas, de como o inglês é adquirido, de como o aluno aprende, como é que isso acontece no cérebro e na mente do aluno. E quais são as estratégias que vão funcionar e quais são os erros que fazem parte desse processo de aprendizado e de como você pode transformar a dificuldade do aluno em progresso. Isso tudo que eu estou falando, gente, não é feito no improviso. Isso o professor constrói com formação sólida, com anos de formação, com prática, com pesquisa, com especialização. Eu entrei na faculdade, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado. Isso tudo me levou 15 anos para me preparar para ser um professor de inglês. Então eu já li muito artigo, eu já li muito livro e, gente, para dar aula você precisa ter contato com a ciência. Por isso, gente, encontrar um professor qualificado, um profissional, faz toda a diferença. Porque um professor preparado, ele não vai jogar o conteúdo, em cima do aluno, simplesmente. Ele vai conduzir o aluno. Ele vai saber o que ensinar, o que é mais importante de ser ensinado, a hora certa de ensinar aquilo, como ensinar, né, e por que ensinar daquele jeito. O professor, qualificado, ele respeita o tempo de aprendizagem, de cada pessoa. Ele não vende a ilusão de um curso de 6 meses, de 1 ano, né. Ele não promete um milagre, igual tem professores, oferecendo milagres aí nas redes sociais, né. Os professores qualificados, eles trabalham com seriedade, e a seriedade que gera resultado. Agora, gente, eu convido vocês a pensar no valor, de estudar com um doutor, porque eu sou doutor, o doutor em estudos linguísticos, que sou especializado no ensino de idiomas. Isso, gente, eleva o nível da formação de vocês, porque nós estamos falando de alguém, que não apenas ensina, mas uma pessoa que estudou profundamente por 15 anos, a linguagem, os processos de aprendizagem da língua inglesa.
as metodologias de ensino, a estrutura da língua e o desenvolvimento da competência comunicativa em si. Isso é muito importante. Entender o desenvolvimento da competência comunicativa. Quando a gente fala de um doutor, de uma pessoa que estudou, essa quantidade de tempo, nós estamos falando então de um profissional que foi além da prática comum. Porque durante todo esse tempo que eu estudei, eu estava trabalhando, eu estava dando aulas de inglês. Então eu trabalhava e eu pesquisava, ainda pesquiso, eu analisava, eu ainda analiso, eu me aprofundei e ainda me aprofundo e transformo, né, o meu conhecimento em uma competência profissional. Então é importante vocês, antes de contratarem um curso, saberem quem são essas pessoas que estão dizendo vender um curso e ser professor de inglês. Porque, gente, um doutor em estudos linguísticos, ele não trabalha com base em achismo. Eh, ele tem o conhecimento para entender a ciência por trás do ensino. Ele sabe avaliar os materiais, selecionar as abordagens corretas, adaptar as estratégias, né, e construir, de certa forma, um caminho de aprendizagem, mais eficiente, um caminho mais humano e mais consciente para o aluno também. Isso, gente, claro, vai significar aulas, com fundamento. Aulas com uma direção, aulas com propósito. O aluno precisa ver o propósito daquelas aulas, ele precisa de um direcionamento, senão ele vai se sentir perdido. E quando você escolhe um profissional assim, uma pessoa com doutorado, uma pessoa com mestrado, uma pessoa com uma formação sólida, você então, eh, não está pagando apenas pelas aulas, você está investindo numa orientação especializada. Esse professor vai te orientar. Você está escolhendo estudar com alguém, que se dedicou anos da vida, que é o meu caso, 15 anos estudando, isso não é pouco. Quem já fez faculdade sabe que não é fácil. É alguém que se dedicou, né, a compreender a língua e o ensino dela de forma séria. Você está escolhendo então, com segurança, com clareza e qualidade. E isso, gente, é o seu dinheiro sendo investido de forma consciente, da forma correta. E no fim das contas, gente, aprender inglês é importante demais, para a gente ficar nas mãos de qualquer um, para a gente acreditar em qualquer um. Ou pensar primeiro no preço. Tem muita gente que pensa no preço primeiro, sem saber o que que aquele profissional está oferecendo. E, gente, o dinheiro é precioso, o tempo é valioso, o seu esforço é valioso, a sua esperança é valiosa, o seu sonho é valioso. É o seu sonho, são os seus sonhos que estão em jogo. Então, gente, contratem pessoas, com seriedade, a seriedade que o inglês merece, porque ensino de qualidade eu acho que não é um luxo, é uma necessidade. E o professor de qualidade não é um detalhe, é um fundamento, é essencial. E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau, gente.